Olá, professor e colegas. A nossa aula invertida tem como tema a causa do tráfico de plantas. Os integrantes do nosso grupo são o Douglas da Cunha, o Lucas Colarias, o Luiz Gustavo e eu, Marcelo Luiz. Nós somos alunos do professor e doutor Júlio César Bica Marques, de Ciência e Conservação do primeiro semestre de 2024. Para começar o nosso trabalho, nós queremos falar sobre a biopirataria, que está relacionado com a manipulação e exportação inapropriada de fauna, flora e conhecimentos tradicionais sem autorização do Estado. O nosso primeiro exemplo de biopirataria foi a exploração do pau-brasil pelos portugueses no século XV, no descobrimento da América. O nosso trabalho ele está dividido em 4 tópicos, que são a demanda por plantas exóticas e raras, o uso medicinal e cultural, o lucro financeiro e mercado clandestino e causas socioeconômicas e faltas de alternativas. Para começar pelo primeiro tópico, nós queremos falar sobre os colecionadores e entusiastas de jardinagem. Nessa matéria da BBC, nós podemos ver um brasileiro, que é esse Samuel Gonçalves, que ele é um botânico e criador de conteúdo na internet, que ele basicamente tem uma um jardim dentro do apartamento dele, que ele coleciona plantas raras. Como a gente pode ver, essa aí é a Philodendron Spiritus Sancti, que é uma planta ameaçada de extinção aqui no Brasil. E cada vez mais está tendo aumento de colecionadores de plantas. E isso é muito ruim para nós, que tem ali a pergunta do por que fazer uma simples exposição em redes sociais com plantas raras pode ser tão maléfico. Porque assim tu tá divulgando que essas plantas são raras e exóticas, e assim fazendo com que novos compradores queiram ter essas plantas em casa. E isso é muito, muito ruim para as plantas, né? Porque a gente acaba que elas são tiradas do habitat natural delas e levadas para um apartamento. Por exemplo, essa planta aqui, que também esse youtuber e vendedor também ele cultiva, essa planta ela serve como abrigo para alguns anfíbios e alguns répteis. Então tirar ela do ambiente natural dela é bem prejudicial. Aqui a gente pode ver que esse vendedor ele cultiva essa planta na Indonésia. E mesmo sabendo que a planta é ameaçada no Brasil, eles continuam vendendo e tendo oferta de demanda lá na Indonésia. E esse vendedor específico, ele busca, que ele também é colecionador, ele busca essa planta que é irmã da Philodendron Spiritus Sancti, que é a Philodendron Patricia, que, tá, que é estimado mais ou menos em R$ 12.000. Aqui eu fiz uma comparação de do site da BBC tinha uma captura de tela de um site de compras de plantas e tudo mais, que é esse Etsy.com. E aí eu fiquei muito assustado com os preços, essa reportagem de 2021. E aí eu fui procurar esse site e fazer a mesma pesquisa. E ainda assim essas plantas são vendidas por preços exorbitantes. E isso é muito, muito ruim para nós, né, porque incentiva o tráfico de plantas no, no mundo no geral. Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a biopirateria e a demanda por plantas com potenciais usos medicinais e comerciais. Bom, o processo de biopirateria, como o colega citou anteriormente, ele se trata da apropriação de recursos naturais de um país por outro, seja conhecimento nativo ou plantas ou fauna. Nesse caso aqui, como a gente está falando de plantas, eu trouxe como exemplo, então, uma planta fictícia aqui, onde ela é levada para outro país para ser estudada. Então, depois ela é patenteada e começa a ser comercializada, gerando lucro para esse país. Então, ela é patenteada, divulgada, comercializada. Isso acontece desde os primórdios. A gente pode ter como exemplo claro a batata inglesa, por exemplo, que se trata como se ela fosse originária lá da Inglaterra, mas não, ela tem origem aqui na América do Sul. E existem vários outros exemplos ao longo da história, seja a história atual ou a história de forma geral. E então, bom, então eu vou estar falando aqui de que forma que a indústria, quais são as principais indústrias que geram essa pressão em cima de produtos de origem vegetal, que são, começando aqui pela principal, que é a indústria farmacêutica.
que a gente pode começar trazendo um dado bem importante, que é de que 1 a cada 4 remédios que a gente encontra nas farmácias, eles têm produtos provenientes de plantas, fitoquímicos, e que é uma indústria que pesquisa e desenvolve diversos produtos, buscando principalmente compostos bioativos para diminuir os efeitos colaterais, né, sendo um produto mais natural, e também diminuir o custo de produção. Outra indústria que tem grande influência na exploração desses produtos é a indústria alimentícia, que mais antigamente a gente podia estar citando a exploração por temperos e condimentos, e hoje em dia a gente pode estar citando através do desenvolvimento de superprodutos, como por exemplo o sorvete de açaí, que anos atrás virou febre, né? Então ele começou a ser muito consumido e explorado, consequentemente. Então a indústria está sempre buscando lançar esses alimentos, esses superalimentos, que são alimentos febres. Então dessa forma, esse movimento pode estar recaindo sim sobre a exploração ilegal de produtos de origem vegetal. Além disso, é uma indústria que ela desenvolve muitas pesquisas em cima do desenvolvimento de aromas e conservantes naturais, para que da mesma forma que a indústria farmacêutica, ela busca esses aromas naturais justamente por ser natural, então teoricamente vai ter um impacto menor sobre o consumidor e ainda assim principalmente para diminuir o seu custo de produção. Outra indústria que apresenta grande pressão é a indústria dos cosméticos, que está sempre buscando aí novos óleos essenciais, aromas e infusores. E a gente não pode deixar de falar também da indústria têxtil, que há sempre uma grande pesquisa em cima do desenvolvimento de novos tipos de fibras, né? E também de pigmentos. Bom, falando agora do lucro financeiro do mercado clandestino. Eu trouxe aqui uma tabela que eu retirei, né, de um livro que se chama The Rise of Environmental Crime, que traduzindo é o aumento ou a ascensão da criminalidade ambiental. Esse livro ele foi lançado em 2017 pela Interpol em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu gostei muito dele porque ele foi basicamente a única fonte que trouxe dados confiáveis acerca dos valores que esse mercado ilegal de vida selvagem movimenta no mundo. O único problema é que ele traz dados estimados de até 2016, porque ele foi lançado em 2017. E por conta disso, os valores hoje podem ser muito maiores, infelizmente. E eu também não consegui encontrar dados que apontam apenas os valores que o tráfico ilegal de plantas movimenta. Porém, com os valores que a gente tem aqui, que incluem todos os tipos de vida selvagem traficados, tanto plantas quanto animais, a gente já pode ter uma boa noção. E como a gente, enfim, se a gente for ver aqui o que eles o que eles nos trazem, é que em 2016, com a cotação do dólar daquele ano, os valores do comércio anual de vida selvagem movimentavam no mundo já entre 7 e 23 bilhões de dólares por ano. E ele também traz o dado do valor do corte e comércio ilegal, que alcançavam entre 51 e 152 bilhões de dólares por ano, segundo a Agência Nacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos, ou seja, é muito dinheiro. Esse mapa eu trouxe também do livro. Eu não consegui encontrar um mapa como esse que aponta apenas as rotas de tráfico de plantas, mas é mais para mostrar e dimensionar que o crime ambiental organizado ele está estabelecido em praticamente todas as regiões do planeta e ele movimenta valores absurdos hoje por todas as regiões do mundo. O comércio ilegal ele inclui uma variedade de plantas que são basicamente procuradas, né, pela raridade e valor. A lucratividade do mercado ilegal de plantas ele decorre basicamente de uma alta demanda e dos preços absurdos que essas plantas podem alcançar. E eles são frequentemente impulsionados por pessoas colecionadoras, entusiastas que têm dinheiro e estão dispostos a pagar preços altíssimos por essas espécies raras. E a demanda também ainda é alimentada pela dificuldade em conseguir plantas que são ilegais, assim, de se ter em casa, de se cultivar, de se comprar. E isso acaba fazendo com que a procura e o valor dessas plantas também cresça bastante. Aqui, eu trouxe
um exemplo de uma operação que foi realizada pelo IBAMA em conjunto com a Delegacia de Repreensão de Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, da LMAF, que é da Polícia Federal do Acre. Nesse caso, foram apreendidos no aeroporto de no Aeroporto Internacional de Rio Branco, perdão, 28 philodendron raros, que a gente vai ver que é um philodendron que, inclusive, o Marcelo já mostrou ele. A espécie apreendida ela foi identificada como Philodendron Spiritus Sancti, e, assim, por que que ele chega a valores tão altos? É basicamente porque ele é uma planta endêmica que só existe naturalmente em áreas de Mata Atlântica no estado do Espírito Santo. E, segundo ainda os dados do Centro Nacional de Conservação da Flora, eles indicam que a quantidade de indivíduos dessa espécie na natureza é muito baixa, e as plantas jovens são muito difíceis de serem encontradas. Por isso, o valor de cada espécie pode chegar a 18 mil reais no mercado clandestino, segundo as fontes do governo brasileiro. O tráfico de plantas não é apenas um problema ambiental, mas também está profundamente ligado a questões socioeconômicas. Em muitas regiões, a exploração ilegal de plantas é uma atividade impulsionada pela necessidade de sobrevivência. As comunidades envolvidas enfrentam desafios como extrema pobreza e falta de oportunidades de emprego. Essas faltas de oportunidades são as principais causas que levam as pessoas a se envolverem no tráfico de plantas, em áreas rurais e urbanas. As opções de emprego são escassas e os recursos financeiros são limitados. Sem acesso a empregos estáveis e fontes de renda sustentáveis, muitos recorrem à exploração dos recursos naturais como uma maneira de garantir sua subsistência, como é o caso do tráfico de plantas, contribuindo assim para a degradação ambiental. Aqui a gente pode ver, então, que 7,9% que o Brasil tem 7,9% da sua população sendo desocupado, ou seja, sem, sem emprego dado do primeiro trimestre de 2024 pela IBGE. Então, como oportunidade, uh, tem dois exemplos de sucesso, que um deles é projetos de conservação comunitária na Amazônia, que tem ajudado a capacitar comunidades locais a partir de um projeto de Bolsa Floresta que tem por objetivo promover a contenção do desmatamento e a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais residentes nas unidades de conservação estaduais da Amazonas, contribuindo assim como uma oportunidade de emprego para essas comunidades da Amazônia. E outro exemplo disso é um programa de cultivo de ginseng na China, que é uma planta muito utilizada lá, que incentiva então os agricultores a cultivar essa planta valiosa no mercado chinês. E essa planta então eles utilizam na medicina chinesa e tudo mais. E essa produção de ginseng na China tem um importante papel econômico e que no ano de 2022 produziu 64 bilhões de yuan ou 8,77 bilhões de dólares. Então, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Obrigado.